de novo aqui para trazer mais um vídeo sobre os livros lidos. Por favor, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal Neinha Santos. É muito importante a sua visualização, a sua curtida, a sua inscrição no canal. Você ajuda sem nem mesmo fazer algum esforço. E hoje eu estou aqui para falar de um livro muito interessante. Olha só, dificilmente alguém não tenha lido Dom Casmurro de Machado de Assis. Machado de Assis é o maior ou um dos maiores escritores nossos brasileiros. Romancista, contista, um clássico da nossa literatura nacional. Então vale a pena a gente ler os livros dele. E esse romance, ou esse conto, como queiram, né? Hoje em dia eles nem falam tanto que seja romance, o Dom Casmurro. Quem nunca ouviu falar da Capitu? Quem nunca ouviu falar do Bentinho? Então, esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele cai na escola, no ensino médio, na literatura que se estuda no colégio, nas perguntas de vestibular, porque está muito envolvido com as questões humanas. Nessa história do Bentinho e da Capitu, uma história de amor, um amor desde criança que eles viveram, muito claro, muito visível e perceptível as emoções, os sentimentos humanos, né? Bentinho é um garoto que foi prometido por sua mãe para ser padre e ele precisava ir para o seminário. E a história vai começar com uma fofoca, vamos dizer assim, ou um cochicho do agregado da família, o José Dias. Vocês vão ler a história e vão saber quem é esse José Dias. Ele chega lá no ouvido da Dona Glória e fala para ela, ó, o rapaz está crescendo, já está com 15 anos, e a senhora se esqueceu da promessa de mandá-lo para o seminário? Porque eu não vou explicar aqui o porquê dessa promessa, mas é muito interessante também a gente perceber na questão religiosa, a questão como a religiosidade, a conversa com Deus e esse negócio de promessa, de troca que se havia na Idade Média, final até da Idade Média, porque esse romance foi escrito em 1896, no finalzinho, né, do século XVIII. Então, ele vai falar muito da questão religiosa que está muito difundida e muito enraigada nos lares, nas famílias. E a Dona Glória, a mãe do Bentinho, ela é extremamente religiosa. Então, a partir dessa conversa, mas por que José Dias chegou lá e cochichou no ouvido dela que tinha que mandar o filho para o seminário? Porque ele já tinha percebido que o Bentinho e a Capitu, que eram amiguinhos, vizinhos inclusive, de duas famílias, né, diferentes, mas muito ligadas ali, num bairro de Mata Cavalos, no Rio de Janeiro, o que acontece? Eles cresceram juntos, brincaram juntos e agora eram adolescentes. Capitu tinha 14 anos e o Bentinho 15. E eles já estavam numa idade que eles estavam assim, começando a se gostar um do outro, como rapaz e moça. E o José Dias, danado que era, tinha percebido isso, e a Dona Glória ainda não. Dona Glória, não, mas eles são duas crianças, eles brincam juntas. É, disse José Dias, mas eles ficam escondidos por aí, conversando, e ninguém nem sabe direito o que eles estão fazendo juntos. Então começou a colocar minhoca na cabeça da Dona Glória, até que ela foi dando um jeito, né? Mas o Bentinho escutou essa conversa por detrás da porta. E aí ele foi logo contar para a Capitu. E a Capitu, que era uma menina muito esperta, muito antenada, com capacidade imensa de produzir assim, estratégias, de criar situações que pudessem ser favoráveis para ela,
ela logo começou a dar as ideias para o Bentinho. E Bentinho, ele escutava tudo que a Capitu falava. Então, a história vai se desenvolver nessa situação de que o Bentinho sempre vai dar ouvidos, sempre vai acolher as ideias da Capitu. Ele vai ser como que dirigido por Capitu. E ele vai ter... Agora, só um parênteses aqui na história. Eu gosto de pensar assim, do que Bentinho e Capitu brincavam. Como toda menina, a Capitu certamente brincou de boneca. Mas não era muito comum o Capitu brincar de boneca. E Bentinho, como todo rapaz, não sei se ele brincou muito de carrinho. Eles brincavam mesmo, gente, era de celebrar a missa. Bentinho era o padre, celebrava, rezava os rituais da missa, e a Capitu, como uma coroinha ali, respondia à missa do Bentinho. Então eles cresceram muito ligados, muito juntos, no contexto familiar, no contexto infantil, no contexto de vizinhança e no contexto também religioso. Capitu era de uma família humilde, simples, mas muito religiosa, e Bentinho de uma família já abastada, influente, mas também muito religiosa. E os dois, nessa situação de ir para o seminário ou não, foi um dilema na vida do casalzinho, né, do casal de adolescentes. E a Capitu foi fazendo estratégias, foi inventando coisas, de Bentinho estudar para advogado em vez de estudar para padre. Bentinho acabou tendo que entrar no seminário, mas entrou, os dois já tinham jurado que iam se casar. Então, era um juramento muito pessoal dos dois. Só que lá no seminário, o Bentinho conhece um dos seminaristas e se torna amigo. É o Escobar. Escobar passa a ser o melhor amigo de Bentinho. E ele se abre com Escobar, conta a sua história da Capitu. Escobar começa a frequentar a família do Bentinho, nos dias que o Bentinho era liberado para ir em casa. Escobar conheceu Capitu, porque Bentinho mesmo o levou à casa de sua prometida noiva. E foi assim. Com o passar do tempo, depois que Bentinho saiu do seminário e todo o desenrolar do livro, que a história é muito profunda, prende a gente. Aí vai acontecer aquela ciumeira do Bentinho. Bentinho já tinha um certo ciúme da Capitu, ele estando no seminário e ela livre, né, entre aspas. Então ele tinha um ciúme do cavalheiro que passava, de um rapaz que passava na estrada, de todo mundo. O Bentinho era fissurado nessa história de ciúme. E a Capitu não estava nem aí para a ciumeira dele, porque ela era muito livre. A gente vai perceber muito que a Capitu é livre, ela é dona de si. Ela sabe da sua beleza, do seu olhar cativante, seu olhar de cigana, seu olhar oblíquo, como diz o Machado de Assis, ou seja, o Bentinho, né? Porque o narrador da história é o próprio Bentinho, é o Bento Santiago, mas ele é chamado o tempo todo de Bentinho. E a Capitu é a Capitolina, mas é chamada de Capitu o tempo todo. E a gente a conhece assim. E então, o que vai acontecer? Bentinho vai desenvolver um ciúme doentio por Escobar. E quando Escobar morre, tá? Não vou contar o porquê, como que ele morre, mas acontece que ele morre. Isso aí todo mundo já sabe, porque é uma literatura muito conhecida, eu não estou fazendo nenhum adiantamento do livro. Mas quando ele morre e a Capitu lança um olhar muito forte para ele no caixão, aí Bentinho parece que tem certeza. E já se havia dito que o filho tão esperado que Bentinho conseguiu ter com Capitu parecia demais com Escobar. O jeito de andar, os movimentos da cabeça. Então era uma coisa assim, impressionante como era parecido. Só que o filho do Bentinho tinha mania de imitar os outros. Então o Capitu e as outras pessoas diziam para o Bentinho: olha, não tem nada a ver. É dele mesmo, ele gosta de imitar as pessoas, então ele imita Escobar. Mas Bentinho ficava com aquela interrogação na cabeça, aquela pulga na cabeça de que o filho dele, que aliás se chamava Escobar, porque ele deu o nome do melhor amigo dele pro filho, então ele achava que o Escobarzinho lá era filho do Escobar amigo,
Com a Capitu. Então essa dúvida o atormentou a vida toda, ele vai tramar um monte de coisa que eu nem vou dizer aqui, vai passar assim, vai ficar muito mal psicologicamente, sentimentalmente, por causa desse ciúme que toma conta da vida dele. Ele tem ciúme de tudo, mas principalmente do Escobar. E daí então, no fim do livro, todos nós já sabemos que Machado de Assis não responde. Capitu traiu ou não Bentinho? É a grande pergunta. É a grande questão do ser humano. A gente nunca vai ter certeza sobre o sentimento da outra pessoa, sobre se a outra pessoa fala ou não a verdade. A gente tem que acreditar, porque a gente vive numa situação de confiança. Se você não confiar no seu amigo, na sua amiga, no seu marido, na sua mulher, seu namorado, na sua namorada, seu pai, sua mãe, seu filho, professor, é uma questão, uma relação de confiança que a gente precisa desenvolver ao longo da vida. Eu acho que o livro traz muito essa questão. E mais do que nunca, hoje em dia, a gente está um monte de séculos, né? 3 séculos, vamos dizer assim, quase, que nos distancia desse livro do Machado de Assis, a visão que ele tem do ser humano como tal, dos sentimentos que se afloram no ser humano, e quando a gente não trabalha esses sentimentos e deixa os sentimentos tomarem conta das nossas ações, das nossas atitudes, como que isso é prejudicial, como que isso nos traumatiza, prejudica quem está do nosso lado, quem vive conosco. Às vezes a pessoa que a gente mais ama, a gente judia, maltrata por causa do sentimento pessoal mal trabalhado, pela falta de conversa, olho no olho, de uma conversa franca. Porque já pensou, voltando para o nosso dia a dia, se a gente não confiar no padeiro que prepara o pãozinho do café da manhã, se a gente achasse que o nosso pão de cada dia ia conter veneno, se a gente não acreditasse que a água que a gente toma é realmente uma água potável, própria para ser consumida, então a gente vive uma relação de confiança. Você confia no motorista do Uber que você chama, no taxista, no médico que te atende, na enfermeira que te dá a vacina. Então a gente precisa dessa confiança mútua no dia a dia, porque se a gente viver de desconfiança, a gente não vive. A gente será infeliz e fará o outro infeliz. Para mim foi essa a grande questão de Machado de Assis em Dom Casmurro. Ah, e você sabe o que significa casmurro? O próprio Bentinho vai explicar no começo do livro, mas ele faz uma explicação bem sorrateira, então é interessante a gente buscar no Aurélio também, que a gente cresce muito. E quanto mais ler, melhor a gente fica. Mais antenado com a vida, mais conhecedor das coisas, a gente melhora o vocabulário, a gente melhora a compreensão da vida, a gente destrincha uma montoeira de coisa quando a gente lê bastante. Então, vamos ler, gente, que a leitura nos liberta. Um beijo a todos vocês. Um abraço. Tchau.